Patinho, meu irmão. Deu certo? Deu certinho. Deixa eu me enquadrar melhor aqui, que quando entra o participante, o foco Ah, muda não. aqui. Nós vamos se acertando aqui. Fiquei uns 5 minutos me enquadrando aqui. A hora que entra. Agora eu acho que foi. Pai do Senhor Jesus, A paz, meu irmão. E aí, tá tudo em ordem? tudo bem, graças a Deus, e por aí. Uma alegria estar aqui com você, falando das coisas do reino. E vencemos um resfriado, todo mundo aqui em casa. Tô meio rouco, você sentir essa dificuldade, mas vai dar tudo certo. É os obstáculos que aparecem, né? Quando, Tem que, tem que quando Deus ter. vai fazer alguma coisa grande, algumas coisas acontecem, é normal. Tem que ter. Faz parte, né? Faz parte. Graças a Deus. Quero agradecer o convite, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. E eu sempre, geralmente não, sempre eu começo o bate-papo com o meu convidado aqui, orando a Deus. Então, peço que você também ore junto comigo. Amém. Você com certeza que aceita esse convite, Com né? certeza. A gente orar a Deus antes de começar. Vamos orar? Amém. Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Sim, Senhor. Jesus. Muito Sim, Senhor. obrigado por esse momento. Muito obrigado A pela vida, vida Senhor, vai levar e teu essa amor. estar aqui testemunhando, ó Deus. Testemunhando não só a sua conversão, mas testemunhando dificuldades da nossa caminhada de fé. Eu Sim, tenho Deus. certeza que esse bate-papo pode edificar muitas pessoas, ó Deus. Nós sabemos o poder da internet, o alcance da internet, Sim, Senhor. e esse bate-papo, esse testemunho que será colocado aqui nessa conversa, ele pode alcançar pessoas que talvez estejam Em nome passando de pela mesma situação que o pastor Jean passou. Eu tenho certeza, ó Pai, que a tua graça pode, por meio dessa conversa, alcançar pessoas. Porque eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, eu creio que não há barreiras e não há limites para o alcance do teu amor e da tua graça. E eu tenho certeza que testemunhos é, da caminhada de fé trazem sim esperança para aqueles que às vezes estão se sentindo perdidos, se sentindo sozinhos, se sentindo sem uma direção. Ninguém está me vendo, ninguém sabe o que eu estou sentindo, e às vezes uma situação parecida com essa aconteceu com alguém, e esse alguém pode testemunhar: Deus é real, Deus me Aleluia. sustentou, Deus colocou a sua mão, e eu passei por isso e você também pode passar. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Sim, Senhor. Só que eu não quero que esse momento aqui me torne conhecido. Eu quero que esse momento aqui apresente o Senhor às pessoas, Deus. Sim, Eu quero que Senhor. o Senhor seja conhecido. Eu quero desaparecer, eu quero diminuir e que o teu nome seja glorificado e exaltado aqui, ó Deus. É isso que Amém. eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. A todos que estão entrando aí para acompanhar essa conversa. É, essa conversa será salva, né? O Instagram salva a nossa live e conforme a semana vai se passando e eu vou conseguindo tempo, eu vou fazendo cortes de Ah, muito alguns momentos bom. dessa nossa conversa e a gente vai postando Muito bom. em comparação no Instagram. Então, quem não conseguir acompanhar aqui agora vai conseguir acompanhar alguns trechos que a gente vai soltar Ah, aí muito bom. durante a semana. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa. Em nome de Jesus. Isso é bom. Começar assim, explicando para as pessoas que estão entrando aí, quem ainda não sabe o que se passa aqui, o que está acontecendo. Essa página que eu criei, o Converte FSC, o FSC significa falando sobre conversão, que esse era o intuito, né, dessa página, é isso. Era isso que a gente está fazendo aqui agora. É convidar pessoas para testemunhar a sua conversão, como Deus salvou, como Deus visitou, como Deus trabalhou e a transformação que Deus fez na vida da pessoa que está aqui dando seu testemunho. E eu sempre deixo claro que os testemunhos, geralmente quando a gente fala de testemunho, muitas pessoas pensam em eu não tinha e agora eu tenho. Sim. Ah, tinha pouco e agora tenho muito, porque Deus é bom. Esse tipo de coisa. Aí, aqui não é o lugar para isso. Sim.
E o que nós desejamos aqui é ouvir testemunhos de conversão genuína. Ou Sim. seja, pessoas que um dia entenderam que eram pecadores, condenados ao inferno, mas ergueram os seus olhos e viram em Cristo a sua única esperança de salvação. Glória a Deus. Depositaram nele essa esperança e hoje são salvos para a glória de Deus, independente se tem muito, se tem pouco, se o carro é novo, se o carro é velho, se tudo dá certo, se tudo dá errado. Eu sou salvo para a glória de Deus. Então, Sim. o intuito aqui é esse, é ouvir esse tipo de testemunho. E, Nós e essa, sabemos e essa consciência nós precisamos ter, né? com Que a certeza. verdade é que nós estávamos sentenciados ao inferno. Sim, Essa é a nossa, a consequência do nosso pecado, mas exato. pela graça somos salvos. Isso é maravilhoso. É isso que as pessoas têm que entender. Simples. Não tem por que complicar. Ah, não é? E eu tenho esse desejo de compartilhar isso. Então eu Mas, convido, é por isso que as pessoas que eu convido para vir aqui, eu tomo cuidado com quem eu vou chamar. Porque às vezes a pessoa que vai vir não tem essa consciência. A consciência sim, dela de evangelho às vezes é diferente. Aí vem aqui e fala. Aí vai ficar um negócio meio. Eu vou ser obrigado a dizer, irmão, desculpa, mas. fugiu do propósito, não é esse, né? Na Então é isso. verdade, né, as bênçãos, a prosperidade, ela é fruto de uma série de situações, né? Sim, Mas Jesus não morreu na cruz para nos dar uma conta bancária gorda, é muito raso isso, né? Jesus morreu na cruz para livrar minha alma do inferno. com Isso é a certeza. maior verdade. Agora, as bênçãos são bênçãos, e ele nos dá a hora que ele achar por bem, porque ele é Deus. Eu deixo claro, tem gente que acha que eu sou às vezes tem pessoas que acham que eu sou contra o Deus que abençoa. Jamais. De forma alguma. Jamais. Ele abençoa sim. Ele dá sim, ele multiplica sim. O que eu sou contra é pautar Deus só nisso, sabe? Essa pseudo-teologia da prosperidade, né, que desde os anos 90 ela permeia a igreja Sim. brasileira, onde nós determinamos que Deus faz, onde nós determinamos que Deus vai fazer e prosperar, e quando Exato. isso não é verdade, não, quem somos nós para determinar algo ao Criador? Não tem como. Aquele que fala com o relâmpago, eis-me aqui, o relâmpago aparece. Como é que eu vou mandar nesse Deus? Não tem como, não tem como. E as pessoas precisam entender isso. Precisa entender. Então eu agradeço por aceitar estar aqui falando, contando um pouco do seu testemunho, contando algumas situações que você passou. O tema da live de hoje é o luto e a Sim. fé. O luto que é algo assim, cara, terrível para todo e qualquer ser humano. E o luto é algo que, independente se você é cristão, se você caminha com Deus ou não, é algo que você, em algum momento, você vai se deparar com esse negócio. Sim. O problema é que quando a gente serve a Deus, muitas pessoas não têm esse discernimento de entender que o luto ele pode vir. E Deus pode ter alguma coisa para tratar com você em relação a isso. O luto ele é democrático, ele vem para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco. E uma coisa que eu aprendi no meu processo, né? Não quero aqui dizer que sou o dono da razão ou que eu tenha todas as respostas, mas no que eu aprendi é que Deus não tem problema de autoestima. Deus ele não precisa dar satisfações Sim. porque ele é Senhor, né? Então, o Deus que dá vida, o Deus que livra da morte, e é o Deus que não está conosco no dia mau, que a Bíblia fala sobre o dia mau, né? Sim. E algumas vezes ele, por graça, ele se explica e fala e se revela, e em alguns momentos ele fica em silêncio e isso não tira absolutamente não trisca o seu trono, ele continua governando, mesmo quando eu não vejo, quando eu não sinto, quando eu não tenho uma resposta, né? Exato. É isso. Então eu gostaria que você começasse contando um pouco sobre como aconteceu a conversão. Mas eu. Porque tem gente que acha assim, mas o tal irmão é crente desde criança, então não aconteceu a conversão. A conversão acontece com todo ser humano, Sim, independente se ele cresceu dentro da igreja ou não.
Existe o momento em que as escamas dos olhos caem e essa pessoa se enxerga pecadora. Ah, mas É, cresceu na igreja, mas esse momento chega para todos. o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora é o meu Deus, né? Esse reconhecimento, né? Não é mais o Deus dos meus pais, né? Isso. Na verdade, eu fui criado no caminho do Senhor, na igreja. Tive uma fase de 12 anos de idade rebelde. Acho que todo adolescente tem essa fase, né, de querer, Sim, dessa prepotência de achar que sabe, que faz, que acontece. Eu passei por isso sim. e eu me desviei dos caminhos do Senhor. E com 16 anos eu voltei. E aí foi minha experiência profunda com Deus, porque eu o conhecia de ouvir falar, de fato, né? Eu ainda não tinha tido experiências pessoais com Jesus. Porque o Evangelho, se ele for só teórico, ele é uma religião. Né? E eu não quero uma religião, eu quero um relacionamento. Né? E esse relacionamento eu desenvolvo. À medida que eu converso com você, que eu ando com você, eu sei que você gosta, qual a cor que você gosta, aonde você gosta de comer. À medida que eu caminho com você, eu vou sabendo o que tem dentro do seu coração. E com o Senhor, da mesma maneira, eu conhecia Jesus, cantava as canções na igreja, orava, mas à medida que eu me abri, né, para me relacionar com o Senhor, aí a nossa vida vai mudando e acontece de fato a conversão. Essa conversão tem estágios, eu também estou no processo de me santificar, né, tem coisas em mim para ser mudadas, mas somos convertidos, não mais convencidos, né? É Não mais isso. simpatizantes da fé, mas agora praticantes da fé. É isso. A conversão acontece. E como Acontece. é que foi esse momento aí? Você cresceu na igreja, entrou nesse momento de rebeldia, se afastou e ficou quanto tempo fora até que o Senhor veio e te pegou novamente? Fiquei uma média de 3 anos e meio, 4 anos fora. E assim, a grande característica, acho que até do nosso tempo, é de terceirizar a responsabilidade, né? Então a gente fala assim, é porque a igreja não sei o quê, é porque o pastor não sei o Sempre, quê. A sempre. culpa nunca é minha, né? O alecrim dourado. A culpa é sempre de alguém, né? E eu passei por essa fase também de enxergar líderes espirituais e querer justificar os meus erros, né? Só que conforme você vai, o Senhor vai se revelando a você, você vai entendendo o que Paulo dizia, né? Como miserável homem que sou, né? À medida que eu me aproximo da luz, eu vou vendo as minhas misérias. Exato. O Senhor não vai exigir de mim a tua santidade, ele vai exigir de mim a minha santidade. Porque se eu não for santo, eu não vou ver a Deus. Eu posso ser pastor, pregador, cantor, missionário, evangelista, profeta, apóstolo, eu posso ter o cargo que for, mas se eu não for santo, eu não vou ver a Deus. E se eu não vejo a Deus, eu não enxergo a minha miséria. Quanto mais me aproximo de Deus, mais eu percebo quão miserável eu sou e o quão grande é a graça, porque mesmo hoje, olhando assim, né, pelos olhos da religião, não mato, não roubo, não fumo, não bebo, mas eu vejo quanto eu sou indigno de sequer falar o nome de Jesus, É, né? Mas a sim. graça nos alcançou, né? Eu fui salvo por essa fé, por essa graça derramada em mim, por causa da misericórdia dele mesmo. Glória a Não Deus. tinha nada em mim amável, nada em mim há de bom, né? Tudo que há de bom em mim é Jesus. Exato. Tem um momento, você me fez lembrar de um dia que o pastor estava pregando, o pastor Duda, né, o meu pastor, Sim, ele falando sobre aquele texto do Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em Gálatas mim. 2:20. E ele Não, falou, não se preocupe, cara. ele falou assim, a vida que nós vivemos hoje, na graça, com família, com as coisas caminhando como caminham hoje, essa vida não é a nossa. Essa vida é resultado da vida dele em nós. Sim. Porque a nossa vida, aquela que nós somos dono, é aquela que a gente tinha antes disso tudo aqui. Por isso, hoje, já não sou eu que vivo. Porque quando eu vivia, era aquele Adonias lá. E essa graça coloca limites, né? Porque
A verdade é que se não for essa graça, nós nos tornamos os piores homens do mundo, né? Eu Exato. tenho um exemplo que eu uso sempre na igreja, e eu brinco assim, gente, você está dirigindo teu carro, passa um motoqueiro fazendo graça, empinando a moto na tua frente. Você não fala, mas o teu coração está desejando o quê? Tomara que caia. Se cair, eu Então, vou dar risada. nós somos maus, né? Nós somos maus. Jesus falou isso. Vós que sois maus, É, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Então, nós somos maus, né? Nós estamos num processo de santificação e a gente luta contra a nossa carne todos os dias, todos os momentos, todos os minutos. E aí eu tô falando do motoqueiro que eu torci no meu coração para que ele caísse, mas está lá a mãe dele de joelho orando, Senhor, guarda meu filho. salva ele. Salva ele, livra, né? Então a gente percebe o quanto nós somos, o quanto nós ainda estamos distantes de ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, né? Sim, é verdade, tem toda a razão. E depois que aconteceu a volta aos caminhos do Senhor, a graça alcançou, você começou a trilhar um caminho já de pastorado? Já tinha ali o chamado logo novo de ser pastor em algum momento? Como é que foi? É assim, na verdade, desde criança eu me lembro dos meus pastores me chamando de pastorzinho. Eu gostava de usar a gravata, eu era magrinho, né? Eu lembro muito dessas cenas. Mas quando eu Seus pais eram voltei. Oi? seus pais eram pastores, não? Minha mãe, sim, foi uma pastora. Eu fui criado só pela minha mãe, né? Hum, E assim, eu me lembro dessas cenas, mas quando eu voltei, eu me recordo que na minha volta o Senhor permitiu que pessoas que estavam próximas a mim também voltaram, né? Como se fosse assim. Na verdade, nós temos um poder de influência, né, sobre as pessoas, né? Todos nós, seja ela para o bem ou para o mal. E nisso que algumas pessoas começaram a voltar, em pouco tempo eu já comecei a exercer a liderança sobre algumas pessoas, comecei a trabalhar com jovens, trabalhei muito com jovens. Trabalhar com jovens forja muita gente para o pastorado. Fiz muito trabalho com jovem, muita vigília, todo apelo eu estava na frente, todo dia tinha apelo, todo dia eu estava na frente aceitando Jesus de novo. Então, assim, nasceu uma paixão, né? Que até então não tinha esse fogo queimando dentro de mim, né? E aí foi tudo muito natural. Eu fui desenvolvendo alguns trabalhos dentro da igreja, aprendendo bastidores, porque uhum. a gente também tem às vezes por conta de uma necessidade, a igreja acaba colocando pessoas neófitas na frente de um trabalho, de uma diaconia, ou enfim, e isso traz mais prejuízo do que, né, coisas positivas para a igreja. Com E eu me certeza. lembro que eu passei por várias etapas de crescimento, e quando chegou uma hora, eu comecei a pastorear uma congregação, que eu era da Assembleia de Deus, e isso já tem mais de 16 anos que, como pastor, eu estou exercendo mesmo pastorado oficialmente. Né? Legal. Embora o termo pastor, o cargo pastor seja um, mas quem tem o chamado exerce, independente de ter ou não o cargo. Né? Exato. O cargo, a gente aprendeu, né? Eu tenho aprendido que quando você é levantado para uma determinada situação, um ministério, na verdade você não começa a ser aquilo a partir daquele momento. É só um Você é reconhecimento. nomeado porque você já é há algum É, tempo. E a exato. igreja olha e afirma, ó, fulano é. Sim, sim, Então, a partir disso, você é nomeado, mas o trabalho já está acontecendo. sim. Deus já está fazendo através da sua vida. Essa consagração ela é um reconhecimento do que já está acontecendo, né? Exato, Né? é isso. Porque pulsa no sangue. Eu costumo dizer que quem tem chamado tem uma coceira, né? Ele quer ser útil. Não importa se ele está limpando o banheiro da igreja, se ele está pregando no culto de domingo, ele quer ser útil para o reino. Ele quer salvar vidas. Não importa se vai ser servindo na diaconia, se vai ser servindo com as crianças da igreja. De alguma maneira você quer estar envolvido nessa dinâmica, porque a igreja é viva, né? A igreja É. é a ideia de Jesus, né? Para dar certo, só podia ser ideia dele. Né? A Podia ser igreja é ideia. maravilhosa. Eu sou um cara apaixonado pela igreja, eu brigo pela igreja, não gosto que fale mal da igreja. A igreja é noiva do meu amigo. É verdade.
Eu A me igreja, identifico com isso aí que você falou, porque eu também tenho esse anseio, sabe, de fazer, de ajudar, de ser. Tá precisando disso, nossa, eu já fico. A minha esposa às vezes que dá uma segurada em mim, porque senão eu abraço tudo que vejo pela frente. E ela fala, não, não, pá, pá. Aí você já tá querendo calma, demais. calma. Dá uma segurada. Mas eu tenho essa paixão e esse amor Mas, aí. mas Deus colocou esse amor, né? E quando o salmista fala assim, eu alegrei, né? Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o simples convite trouxe alegria para o coração dele, né? Não, não é Né? um peso cumprir uma escala, não é um peso ter que chegar mais cedo, isso não pode ser um fardo, eu ter que ir fazer uma visita ou fazer um culto num lar, isso não pode ser fardo, isso tem que ser regozijo. Que privilégio nosso, que privilégio nosso. Nós não merecíamos nem ir ao céu, e de repente Deus criou um plano e nós estamos no nosso turno, né? O turno do sacerdócio, né? Agora chegou a nossa vez, ao nosso turno, porque Paulo passou, Esther passou, todos os patriarcas, os profetas passaram, agora é o Jean, meu. Estou incluso no plano de Deus, que Pensar que agora maravilha. é a gente, né? Estou incluso, quem é o Jean, né? Mas não é sobre o Jean, é sobre o que Deus faz através de pessoas simples, né? Glória a Deus. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que fala assim: cuidado ao reconhecer pessoas como grandes homens de Deus, porque muitas vezes você está tirando o mérito de quem de verdade é. Né? Não tem grandes homens de Deus, tem homens de Deus. Grande existe um só, e a gente tem que tomar cuidado com essa nomenclatura que vai tomando conta do nosso cotidiano, e a gente às vezes está tocando na glória que não é nossa. Exato. Ou tentando pegar, né, um pouco de uma glória que não tem nada nossa. Nós somos Que eu não, somente. não dou conta nem do vislumbre da glória. É isso mesmo. E aí começou então o seu chamado pastoral, né? Antes de ser nomeado, porque começa antes, glória a Deus E por isso. pregando E nas igrejas, com meu sim. terno de ombreira, coisa mais linda do mundo. De ombreira aqui, alto. Nossa, era maravilhoso. Tem que ser esse, tinha que ser esse, né? Tinha que ser esse. E aí já tava casado? Não, casamento veio depois. Casamento veio depois. Eu casei com 23 anos. Casei com uma moça que a vida dela também era igreja, né? A Raquel, né? E Raquel é igrejeira. Sim. A minha esposa, na verdade, ela é um milagre. A mãe dela era estéril. Uhum. E não sei se você conheceu o Bispo Antônio, né? Foi uma das pessoas que orou quando ele chegou de Manaus para que Deus abrisse a madre da minha sogra. Então, ela gerou. Então, ela também cresceu nesse ambiente de milagres, de libertação. Ela de um lado sendo forjada e eu do outro. Para mim era muito comum na minha casa a gente ter que largar o prato da janta, ir lá no fundo do quintal expulsar um demônio, ministrar cura para alguém. A gente cresceu nesse ambiente, para a gente era muito comum. Né? Sim. E quando nós casamos, aí juntou os dois, que um tenta frear o outro, mas quando vê já tá os dois empelotando lá na frente para fazer a obra de Deus. Essa chama pega fogo mesmo. Né? Ela tem um amor pela igreja, também é igrejeira como eu. Eu falei que a gente vai fazer um puxadinho no fundo da igreja pra gente morar lá, vai ficar mais Vai fácil. ficar por lá mesmo já. Vai ficar mais fácil. A gente só visita a nossa casa. Tá mais lá do que em casa, né? Bem isso. E como é que foi, para entrar, né, no tema principal da nossa live, como é que essa caminhada de fé já saiu, Deus buscou, começou a trabalhar, Deus colocou o chamado pastoral, casou. Como é que, aonde aconteceu durante essa caminhada aí? Aonde aconteceu e como é que foi o luto que entrou na sua vida? Na verdade, assim, olha, vou tentar resumir, mas assim, eu tive um problema. A minha mãe, na verdade, ela criou os três filhos sozinha, e eu tinha uma dificuldade com relação da paternidade. Eu acho que todo filho de pais divorciados
tem uma dificuldade. E eu tinha um bom relacionamento com Deus, mas eu não tinha uma visão de Deus como um pai. Porque eu não tinha essa visão muito esclarecida na minha mente. Eu tinha uma visão assim de um Deus que quando eu errasse ia jogar um raio na minha cabeça e que eu tinha que andar certo, né? E quando eu tive meu primeiro filho, o Natan, que agora em novembro ele faria 20 anos, estaria com 19 anos, trouxe essa cura para o meu coração e eu consegui entender o amor que eu não tinha recebido e eu também não permitia receber de Deus. Então, eu vivi essa cura sobre paternidade, eu comecei a entender, falei, puxa vida, se eu sou capaz de amar, né, um pedacinho de gente desse, o que Deus não é? Como que é o amor de Deus? Porque, como eu já disse aqui, Jesus fala que nós somos maus, né? Se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, é isso que a Bíblia fala, né? E aí Deus me deu o Natan, e passado 3 anos Deus me deu o Elias, Natan Henrique e Elias Gabriel. E éramos a família, uma família muito abençoada, de todos servindo a Deus, na casa do Senhor, pastoreando, cuidando de vidas. E estávamos um dia num culto, de culto da palavra, culto de ensinamento bíblico, e fomos para casa e o meu filho mais velho teve uma febre. Mas assim, eu me recordo que não era uma febre tão alta, era uma febre... Aquelas que não corre para o hospital, dá um dipirona na casa. E, perfeito, fomos dormir. Tinha 7 anos. 7 anos. E aí fomos dormir e quando eu acordei pela manhã, eu estava me arrumando para ir trabalhar, ele falou assim, eu moro no Parque dos Estados, né? Então tudo aqui a gente fala lá na cidade, lá no centro, né? E ele falou assim, pai, lá na cidade tem um monte de carro, um monte de gente. Eu falei, filho, como que você sabe? Ele falou, pai, eu vi. Daí ele falou assim para mim, pai, o homem de branco tá me chamando. Só que assim, eu tava de uma forma bem despretensiosa, Deus também não nos permitiu entender nada, né? Eu lembro que eu falei para minha esposa, leva ele ao hospital, às vezes nosso termômetro está quebrado e, né, vamos ver o que está acontecendo. E fui trabalhar normal, sem entender o que de fato estava acontecendo. Isso já no outro dia? Isso, no outro dia de manhã, por volta das 7 horas da manhã. Sim. E aí ele fez exame de sangue, de urina e não deu nada nos exames, aqui no Bom Jesus. E conforme não deu nada no exame, a gente ficou mais tranquilo. E à noite, era a Semana da Mulher, então no Dia Internacional da Mulher, nós fazíamos a Semana da Mulher, né, elas pregavam, cantavam, culto com a direção das mulheres, e nessa noite estaria com a gente a pastora Helena Raquel, no dia 8 de março. Então a gente estava em clima de festa, mandando mensagem de texto para todo mundo, Feliz Dia da Mulher, né? E a médica ouviu uma voz, isso foi testemunhado depois, que nós ficamos sabendo, que não era para dar alta para ele. Isso foi 12:00, 1h, 2h, quando deu 2h30 mais ou menos, eu não consegui mais trabalhar, fui lá. Quando eu cheguei lá, minha esposa falou assim, então, eu chamei o médico porque apareceram umas manchas no corpo dele. Nisso os médicos chegaram com máscara, com luva e levaram para um outro quarto. E na minha cabeça foi assim, é catapora, e aí para não ficar perto de outras crianças, não pegar catapora, isolaram ele, e tranquilo. Só que nisso começou a juntar uma equipe muito grande em volta, assim, e você começa, né, poxa, catapora da coceira, mas, né? Não é pra tanto, né? A minha esposa começou a falar assim, Jean, só um milagre, e saiu da sala. Eu falei, não, que só um milagre? Catapora? né? Catapora 3 dias, tá tudo bem. E eu me recordo que teve uma hora ali que ele já estava ali numa maca e muita gente em volta, e ele falou assim, pai, eu quero fazer xixi. Ele já tinha 7 anos, então já se comunicava bem e tal. E ele consciente o tempo todo, amuado, mas consciente. Daí eu falei, aí a enfermeira falou assim, Natan, eu coloquei uma fralda em você, você pode fazer o xixi. Aí ele sentou assim na cama e falou assim, pai, eu não estou vendo nada. Ele já não estava enxergando. E ali eu comecei, eu falei, poxa, calma aí, o que está acontecendo? Aí começou, acho que o homem demora um pouco mais para processar mesmo algumas coisas, comecei a entender o que de fato estava acontecendo, e eles me tiraram da sala, eu dobrei meu joelho no corredor do hospital e eu fiz uma oração. Eu brinco que se tem oração forte, nesse dia eu fiz uma oração forte. Eu falei, Deus, existem 3 coisas que o Senhor pode fazer.
o senhor pode fazer isso aqui e curar o meu filho e os médicos ficarem de queixo caído. O senhor pode permitir passar por todo o processo, porque o desejo deles era levá-los para a USF, para que ele passasse por uma cirurgia e curá-lo. E o senhor pode levar o meu filho, eu não estou preparado, mas faz a tua vontade. E nisso eles transferiram para uma outra salinha onde viria o SAMU, e ali eles já não me deixaram mais entrar. E tem um rapaz que inclusive ele é da nossa igreja hoje, e ele trabalhava no SAMU na época, eu lembro que eu grudei ele pro colarinho assim, falei assim, é meu filho, faz alguma coisa, tipo, né? Porque aí eu já tinha mais noção da gravidade, aí já queriam me dar calmante. Quando as enfermeiras começam a chamar paizinho e querer dar calmante para você, você já entende que... E aí, esse processo começou por volta das 3 horas, quando foi 5 horas da tarde, 17 horas, começou a sair um por um dos médicos, dos enfermeiros, e não conseguia nem me dar a notícia. Ele havia falecido. Foi no espaço de 2 horas, ele faleceu. Então, assim, foi um golpe, assim... A dor é tão aguda que parece que a gente está assistindo de fora. Não parece que a gente está na cena. De alguma maneira, o próprio espírito ali, o espírito de Deus te bloqueia, porque a dor é muito aguda, é uma dor extremamente aguda. E assim, só para... que assim, a gente vai lembrando, e tem tantos e tantos detalhes para contar, mas eu lembro que um pastor, o meu pastor presidente na época estava viajando numa viagem missionária, né, e o vice-presidente assumiu, falou, não, nós vamos fazer o velório na igreja, e eu nem com cabeça, de forma alguma com cabeça, né, e vai ver roupa, vai ver funerária, e todo um processo, e tem uma frase que eu repito na minha mente, que ficou gravada no meu coração, que roupa que a gente enterra um filho? A gente planeja a roupa da formatura, a gente planeja a roupa do casamento dos filhos, a gente não tem essa preparação. Ninguém está preparado para viver com o luto, ninguém está preparado para viver ainda mais de uma maneira muito repentina da maneira como foi. E eu me lembro que esse pastor, muito querido, ele tomou a frente e decidiu fazer o velório na nossa igreja. E a nossa igreja era na Clemente Ferreira, bem no centro da cidade. E quando eu cheguei para o velório, eu me recordo que alguém estava dirigindo meu carro, que eu não sei quem é até hoje, preciso lembrar, se alguém souber quem estava dirigindo meu carro. E eu vi um monte de carro, um monte de gente. E aí eu comecei a me lembrar do que ele tinha visto de manhã, que ele viu um monte de carro e que ele viu um monte de gente. Inclusive colegas do trabalho que eu tinha compartilhado isso, falou, Jean, ele não viu o homem de branco chamando ele? Aí, assim, eu digo assim que é como se um quebra-cabeça montasse na minha frente e eu entendesse o que de fato estava acontecendo ali, eu entendi o que estava acontecendo. E assim, é uma dor inenarrável. Eu acho que assim, se eu ficar aqui 5 horas tentando descrever essa dor, eu não consigo. Mas ao mesmo tempo é uma paz que excede todo entendimento, que só quem tem Jesus sabe. É verdade. É dimensional o que eu estou querendo dizer. Sim. Porque assim, eu me lembro de vários momentos, eu me lembro de consolar pessoas, eu me lembro de falar, não, calma, vai dar tudo certo, Deus está com a gente. E no dia seguinte, no velório, eu preguei. E eu falei que o nome Natan significa presente de Deus, e que Deus havia nos dado um presente durante 7 anos. E que a gente ia seguir. Porque Deus é por nós. E eu cantei aquela canção que diz que não tenho todas as respostas da Eixa, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida eu te adorarei. E essa foi a nossa atitude mesmo, diante desse luto. Só que assim, eu estou contando isso de uma maneira muito resumida, mas passado 4 dias o meu pequeno teve febre. E começou toda a suspeita de meningite. E eu me lembro que na época no Facebook ainda, eu não tenho mais Facebook, só tenho Instagram, mas o pessoal, o caçula do Jean morreu também. Eu, não morreu, pelo amor de Deus. A gente não teve nem tempo de chorar quando eu estava com meu filho numa sala
que cabia só uma maca, com 2 máscaras no rosto, querendo chorar, e ele tinha que colher um líquor na espinha, assim, para fazer o teste de meningite, só que ele sempre foi muito forte. Eu me lembro de alguém vir sedá-lo, e 4 pessoas para segurar ele, não conseguia segurar, e eu olhando, tentando segurar, tentando ser forte, tentando, né? E eu falei, Senhor Jesus. E aí colheu o líquor, o médico falou assim, olha, ele não tem meningite, mas nós vamos fazer o tratamento como se ele tivesse. Ele passou por um tratamento, toda a nossa família passou por um tratamento. E depois disso, não se falava tanto em ansiedade como se fala hoje. Mas eu desenvolvi ansiedade. Eu senti uma pata de elefante no meu peito, eu sentia falta de ar e minha esposa corria comigo para o hospital. E o médico falava assim, você não tem nada. Eu me lembro de um dia que o médico falou para mim, você não tem nada, você veio aqui só para pegar testado. E aí eu fiz uma oração muito louca com Deus. Falei, Deus, eu não murmurei. E eu não questionei. Na verdade, eu nem orei sobre isso ainda, mas eu não quero ficar dependente de remédio. E aí eu fui entendendo que, na verdade, se eu assistisse um filme que alguém morresse, aquilo ali era um gatilho que estava preso dentro de mim e que eu tinha uma crise absurda de ansiedade, de falta de ar e, de fato, a sensação de que eu ia morrer, né? Foi um momento, assim, avassalador, avassalador. Pela rapidez como tudo aconteceu, pela forma como tudo aconteceu, e uma das coisas mais difíceis foi reaprender a viver. Eu me lembro que a gente tinha o costume de comer ali no café com bobagem e íamos sempre os 4. E o dia que fomos os 3 pela primeira vez, a mocinha que nos atendia, ela passou mal. Quando ela soube que o meu primogênito tinha falecido e a gente teve que consolá-la. Teve uma outra pessoa que a gente encontrou na rua que literalmente passou mal. E a gente teve que abraçar e falar, Deus está com você, aguenta firme. E nós tivemos que... Sempre abraçar uma pessoa. Meu Deus. Abraçamos pessoas. É o que Paulo fala, né, em 2 Coríntios, capítulo 1, 3, 5, que fala assim, bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus nos consolou para consolar outras pessoas. Sim, glória a Deus por isso. Não tem como eu não falar, né, sobre isso, porque eu imagino quão aguda foi essa dor, porque, assim, tentar resumir o porquê que eu me identifico com isso. Quem é próximo de mim já conhece essa história, porque eu já contei 1 milhão de vezes, mas assim, eu sempre quis ser pai, e quando eu casei, isso, assim, eu tinha esse problema com a paternidade também quando eu era criança, porque meus pais eram divorciados, eu vi o meu pai poucas vezes quando eu era criança. Então, assim, desde pequeno, eu não sei, acho que o Senhor deve ter colocado esse negócio no meu coração. Eu sempre quis ser pai para eu poder ser um baita de um pai, sabe? Cara, eu vou ser o pai que eu queria ter tido e infelizmente não pude ter, sabe? E a minha esposa engravidou quando eu tinha acho que 25, 26 anos, eu acho. Ela engravidou e, cara, foi uma alegria assim. Eu não sabia o que fazer, sabe? Na minha terra fala que quando você tá muito feliz, você fica sem fé. Ah, ficou sem fé. Porque você fica sem rumo. Você não sabe o que você faz para expressar tanta alegria. E depois de 2 meses, 3 meses de gestação, a gente perdeu o bebê. Ela estava com pressão alta e o médico, na minha opinião, negligenciou o negócio. Disse que estava tudo bem, que não precisava tomar remédio, porque ela já tomava medicação. Mas o médico disse que não precisava porque a pressão estava normal. Mas a pressão estava normal porque ela tomava o bendito remédio. E ele cortou o remédio, disse que não precisava. Ela parou de tomar. Um dia a gente foi no pré-natal, a pressão estava 21 por não sei quanto. Aí entrou lá na salinha, tentou ouvir o coração, não conseguiu.
O médico falou que era normal, porque o equipamento era antigo, então às vezes não. Aí a gente pagou um ultrassom, aqueles de mais avançado, né? Que você paga e vai lá no centro. E o médico, o cara que faz, o profissional lá que faz o ultrassom lá, falou assim, ó, parou de desenvolver faz 11 dias. E eu lembro que a gente estava dentro da sala e na hora que ele falou isso, eu não entendi muito bem o que significava isso na hora. Talvez por nervosismo, não sei. Mas ele falou assim, ah, parou de desenvolver faz 11 dias. E eu lembro que eu falei assim, tá, mas e agora? Porque eu não entendi que não tava mais ali, sabe? Tá, mas o que que a gente faz? E aí eu olhei pra minha esposa tava em prantos, sabe? Quando ela começou a chorar, eu entendi. Uhum. Desabei também, comecei a chorar. E ele ficou muito e saiu, a gente ficou ali. E eu lembro que a gente saiu do local do exame lá indo embora, porque a gente não tinha carro na época, a gente foi a pé, era no centro, a gente morava na Vila Aparecida, e a gente andando pela rua do centro, assim, todo mundo calado, sem se falar, sem um olhar no rosto do outro, sabe? E parecia que eu não tinha chão, parecia que a vida não tinha mais. Eu não tinha mais por que continuar na vida, porque, Tudo sabe? preto e branco. Tudo preto e branco. Essa é a melhor definição do que eu tava sentindo. Tudo preto e branco. E sem saber, tá, o que que eu vou fazer da minha vida agora, sabe? E isso, o bebê tava na barriga. Eu não cheguei a viver com ele. E já foi assim, pra mim, a pior experiência que eu já tive em toda a minha vida. É terrível. Eu não desejo isso que eu senti para absolutamente ninguém. É terrível. Eu acho que eu nunca mais na minha vida vou ter um sentimento tão terrível como esse que eu tive. Aí eu imagino o cara que hoje, louvado seja Deus, o Senhor me abençoou com um filho. Um filho que não saiu de mim, não saiu da minha esposa, mas é o meu filho. Glória a Deus. E ele vai fazer 7 anos, segunda-feira. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você começou a falar, já me veio ele na. Aí, peraí que eu tô gostando. Já, já me veio ele, sabe? Quando você falou, não, meu filho tinha 7 anos. Na hora eu pensei nele, sabe? Falei, meu Deus, cara. Porque se eu sentir aquilo com um bebê que eu ainda nem tinha visto, imagina. Aí eu imaginei ele, tipo, ele acorda comigo, ele me chama, ele quer que eu leve no banheiro, porque às vezes tem medo do escuro, e quer jogar bola na rua, e quer andar de bicicleta, e eu que levo na escola. Imagina um dia a gente chegar da igreja e no outro dia eu não ter mais ele. Uau. E, cara, você contando, eu já comecei a visualizar isso com ele, sabe? Assim, o luto, ele é real. A Bíblia fala que lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, mas aqui há. É, Então, eu não gosto de romantizar as dores, eu não gosto de comparar a dor. Eu acho que o teu testemunho é o teu testemunho, eu respeito. Mesmo que, de repente, aos meus olhos possa parecer um pouco menor, ou a dor, a intensidade, mas dor é dor. sim. E eu não gosto de romantizar o luto. Na verdade, a psicologia fala de pelo menos 3 estágios do luto, que é a negação, a adaptação, a aceitação. E tudo isso a psicologia ajuda, ela é real. Não quero ser negligente em relação a nenhuma ciência, né? Na verdade, tem uma frase, eu não me lembro quem é o autor, que fala assim: um pouco de ciência nos desvia do Senhor, mas muita ciência nos aproxima dele. Né? É, Então a ciência ela não anda na contramão da palavra de Deus. A ciência ela pode nos abençoar e nos abençoa. Só que é uma dor tão absurda que remédio não é capaz de conter, palavras não são capazes de conter. E eu me lembro de pessoas que na melhor das intenções, e eu tenho muito carinho por essas pessoas, mas na tentativa de me consolar, falar assim: ah, Deus vai te dar uma menininha, Deus vai te dar um outro filho. E eu nunca respondi, mas eu dizia dentro de mim: eu posso ter mais 15 filhos, mas quando eu olhar a volta da minha mesa vai estar faltando, né? Então, assim, não é.
Mas também teve pessoas que sentou ao meu lado e não falou nada, só sentou. Teve pessoas que atravessaram a rua para não me cumprimentar porque não sabiam o que me dizer, né? Eu tenho pessoas que literalmente sumiram da minha vida e eu consegui entender que não foi porque não eram de fato amigos, é porque doeu muito em muita gente. E respingou, doeu, porque nós sempre fomos igrejeiros, como eu falei, né? Então, estava na igreja, estava pregando nas igrejas, tá? Ia sempre os quatro, né? Minha esposa sempre cantou, então ela ia cantar, eu ia com os meninos. Eu ia pregar, ela vinha com os meninos. Então assim, é uma dor que não tem reparação, tem consolo. Né? O que eu acho lindo, a Bíblia tem resposta, a gente que lê pouco, né? A Bíblia tem resposta. Paulo fala assim aos Tessalonicenses, eu anotei para não esquecer. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, eu digo assim que eu não perdi um filho, porque perdeu quem não sabe aonde está. E eu sei aonde meu filho está. Glória. Perdeu quem não sabe onde está. E eu imagino, quando a gente vê um caso de desaparecimento, né, nas redes sociais, na televisão, eu imagino a dor de uma mãe, de um pai que nem sabe o que houve de fato, né, com o seu filho. Mas como Paulo fala, nós não somos como os demais que não têm esperança. Eu acredito que o homem de branco veio buscar o meu filho. Glória a Deus. Né? E eu acredito, e eu sei que para onde eu estou caminhando, e eu não posso desistir. Eu vou falar uma coisa para você, e por gentileza não entenda isso como heresia, tá? Meu, eu vou chegar no céu, eu falei que eu vou abraçar Jesus primeiro que todo mundo. Eu vou abraçar muito Jesus, eu quero muito conversar com Paulo, quero conversar muito com Davi. Meu, eu quero saber de Lázaro como foi. Meu, você estava aqui, voltou, como foi isso? Meu, tem muita coisa que eu quero saber. Ah, mas vai ter um abraço demorado que eu vou dar. Vai ser. Ai, Uma Jesus. cura. Haverá uma cura. Haverá uma cura. Né? Uma cura que nessa terra aqui não tem. Mas ó, eu anotei alguns versículos que eu falei assim, meu, eu vou fazer uma live com o mestre, né? Então tem que Tem subir que o vir nível, armado. né? Eu preciso subir o nível. E aí eu marquei Atos 3,15 que fala assim, ó, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha disso. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Você quer saber de uma coisa? Se você pudesse mandar um WhatsApp pro meu filho hoje, né? Fizer uma ligação para ele hoje, falar assim, quer descer? Eu coloco você na melhor faculdade em Harvard para estudar. Volta para cá, eu vou te dar o melhor carro, vou te dar o melhor cargo na melhor multinacional de todos os tempos. Ele ia falar assim, ó. Paulo Jamais. fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, né? Então, o que Deus tem para nós é a eternidade. E tem uma música que está muito em evidência, né? Que eu não vou cantar, né? Senão vocês vão querer meu autógrafo depois. Vai começar a idolatrar, vai ter problema com a idolatria. Mas que diz assim, por que pararam de falar do céu? Né? A verdade é que nós estamos tão ansiosos, nós estamos tão depressivos, nós estamos tão materialistas, humanistas, porque nós paramos de falar do céu. Meu irmão, vou te falar uma coisa para você, é muito bom ter um carro, é muito bom ter uma casa, é muito bom poder ir à praia, é muito bom você poder estudar. Eu tenho meu caçula hoje, que tem 16 anos, mas está com quase 2 metros de altura, baterista. Solteiro, tá, gente? Menino de Deus, está fazendo média em teologia. Tudo isso é muito bom, mas nada se compara com a glória que nos há de ser revelada. Nada se compara. Né? Eu tenho uma família abençoada, minha esposa é uma bênção, meu filho é uma bênção. A igreja, né, que é a nossa família, de verdade, né, não é...
hipoteticamente, não, de fato a família e a nossa igreja são uma bênção na nossa vida, mas nada se compara com a glória que nos há de ser revelada. Se a gente sente um pouquinho da presença do Senhor quando a gente congrega para adorar, um vislumbre da glória dele vem sobre nós, imagine como será Como será diante lá? dele. Veremos como de fato ele é face a face. Não tem. Meu Deus do céu. Eu Não vou lembrei de... negociar minha fé, não. Eu decidi não erguer um memorial à minha dor. Eu não estou dizendo que eu não sinta dor. Eu não estou Uhum. dizendo que não há momentos que a gente fique triste, que a gente não tenha saudade. Algumas datas são muito difíceis. Alguns lugares ainda não voltamos, né? Mas eu me recuso a me curvar diante da minha dor. É isso que eu tenho lutado, minha esposa tem lutado, meu filho tem lutado, a nós não nos curvarmos só diante de Deus, de mais ninguém. Glória a Deus. Uma coisa que eu acho interessante pontuar para quem está ouvindo é que uma coisa que é natural acontecer quando o luto acontece, é assim, na nossa igreja, a gente, não só o meu caso, teve outros casos de irmãos que passaram por lutos terríveis, que eu acho que eu vou convidar esses irmãos também para contar aqui. Vai ser uma choradeira, não vou ouvir, não vou assistir não, meu irmão. Mas o que naturalmente acontece é a comparação, que foi o que aconteceu com. Não vou falar de mim para não falar de ninguém, vou falar de mim. Aconteceu de vir um sentimento durante o luto de por que comigo? Cara, tanta gente aí, meu, tem cara aí que faz filho e abandona, tem cara aí que faz filho e deixa largado, tem cara que mata o filho, tem cara que abusa do filho, tem cara que eu quero ser o melhor pai do mundo e por que eu não? Tem esse lance, né? Assim, eu lutei com muitos sentimentos no início, muitos sentimentos. Lutei contra a ansiedade, eu tô falando das minhas lutas pessoais. Provavelmente minha esposa, de uma outra forma, ela passou pelas lutas dela. O meu Uhum. filho, talvez nem tanto, porque tinha 3 anos só. Ele lembra, mas não com tanta ênfase. Mas eu lutei contra a comparação, eu lutei contra a ansiedade, eu lutei para não murmurar, porque a gente é muito tentado a murmurar. Um psicólogo chegou até mim e falou assim: sabe o que você precisa, Jean? Você precisa brigar com Deus. Você precisa pôr para fora essa sua raiva. Eu falei, mas eu não estou com raiva, eu estou com dor. Né? Eu entendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E se Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, por que o Jean não vai chorar? Me deixa chorar, só quero chorar. E quando eu entendi que eu não precisava ser altruísta, de ser o forte, porque a princípio desenvolvi um sentimento de querer ser o cara. Não, tá tudo bem, segurar a onda de todo mundo, enquanto na verdade não dava tudo bem. A gente criou uma cultura dentro da igreja que quem é pastor, quem é líder, quem é ministro de louvor, enfim, quem tem um cargo na igreja, ele não pode estar fraco. A gente criou essa cultura que a gente tem que chegar na igreja, vai tudo bem, como aquela mulher, né, que tinha perdido seu filho. E isso não é real. Né? A Bíblia fala que quando João Batista morreu, Jesus queria ficar sozinho. Ele ficou triste. Né? É que o povo não deixava Jesus em paz, mas ele queria ficar sozinho. Né? Diante do túmulo de Lázaro, ele chorou, como humano, ele chorou. Ele era 100% homem, 100% Deus. Então, o que eu aprendo? Que eu também tenho o direito de chorar. Né? Quando a gente ouve a história de Jó nas nossas igrejas, quando prega sobre Jó, é tudo muito lindo, meu irmão. E o pessoal desce a lenha na mulher de Jó. Você não sabe a raiva que eu fico. Não falem mal da mulher de Jó, por favor. Vocês não sabem o que essa mulher passou. Então, assim, é lindo a gente falar de Jó porque nós sabemos o final da história. Só que Jó ele não sabia dessa conversa do diabo com Deus. Jó não sabia dos bastidores do mundo espiritual. Jó não tinha um livro que ele leu antes de nós com uma experiência parecida com essa. Né? Uhum. E ele fala assim no capítulo 30, versículo 31, a minha harpa se tornou um luto, e o meu órgão, né, o instrumento, em voz dos que choram. Aquilo que era instrumento de alegria virou motivo de dor. Como cantar uma canção? Como pregar? Como profetizar vida?
Tem, nós ficamos sabendo há pouco tempo, tem uma irmã muito querida, a Gisele Brasilino, se alguém puder marcar ela lá, a Cristiane Faidio contou que estava na USP, eu vi aqui o comentário, não consegui ver todos, mas disse, essa irmã tem uma moça na igreja dela que era enfermeira e estava no plantão no dia que o meu filho faleceu. Uhum. E ela disse que na hora que aconteceu o óbito, e nós não sabíamos disso, diz que ele levantou as mãos assim como quem fala, pode vir me buscar. E ele se entregou. Então, assim, todas as vezes que nós ouvimos relatos como esse, é tão difícil explicar. É uma dor muito aguda, mas é uma paz que sobrepuja essa dor. Sim. Sabe? A certeza da eternidade faz com que a gente supere a dor. Porque é só quem tem certeza. Se eu não tivesse certeza da eternidade, eu tinha me matado. Se eu não tivesse certeza da eternidade, eu não teria dado conta. Se nós não tivéssemos certeza da eternidade, nosso casamento já tinha sucumbido, o ministério sucumbido, porque o luto é devastador. E eu quero aproveitar para liberar uma palavra para quem está assistindo agora e para quem vai assistir posteriormente. Não permita que o luto leve nada além daquilo que Deus deixou. Nada além. Nem uma vírgula, nem uma unha a mais do que Deus permitiu. Eu não acredito que Deus acordou um dia estressado e falou assim, preciso desestressar, vou matar o filho de Jean hoje. Mas eu acredito que Deus não despreza a nossa dor. Que na cura dessa dor, o Senhor nos levanta para curar muitos. Amém. E ficar triste faz parte, ter dias maus fazem parte, mas a gente precisou reaprender a viver um dia de cada vez e ainda estamos aprendendo. Amém. Queria pontuar quando você disse que o cristão também sofre, é que você logo entrou em Jó, e eu já estava com Jó na cabeça quando você falou isso, que Jó não escondeu sua dor. Sim. Eu ministrei uma abertura de culto e eu falei isso. Eu falei assim, a gente tem uma cultura de quem está na igreja não pode mostrar para as pessoas que está com dor, que está sofrendo, que não está legal. Imune. Tá imune à dor. Então faz o quê? Bota um sorriso de orelha a orelha e fala, tá tudo certo. Por quê? Porque eu tô na igreja, eu não posso sofrer. Então as pessoas vão olhar e dizer, como assim você está sofrendo, você não está na igreja? Só que Jó, quando perdeu os seus filhos, quando perdeu tudo, ele rasgou as vestes, ele raspou o cabelo e a barba, ele se colocou em cinzas. Ele não escondeu de ninguém que ele estava sofrendo. Eu tô sofrendo, tá doendo, e o rasgar das vestes, eu entendo o quê? Eu sou contrário a isso. Porque era o que acontecia quando eles rasgavam as vestes, quando alguém falava alguma coisa o que era, e essa pessoa era contrária, que eles rasgavam as vestes. Não, blasfêmia. Não é isso, não. Eu não aceito isso que você está falando. Então eu entendo ele rasgar as vestes e dizer assim, Senhor, eu sou contrário a isso aí. Eu não gostaria que acontecesse nada disso aí. Sim. Então ele mostra para todo mundo, eu tô sofrendo, eu tô com dor. Mas ele finaliza dizendo, foi Deus quem deu, foi Deus quem tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre isso, é sobre não romantizar o luto, né? Porque, como eu falei, quando a gente ouve a história de Jó no culto, fala, no final vai dar tudo certo, uhul! Mas até chegar ao final e dar tudo certo, teve um processo. Você falou, né? E você falou desse texto, eu me lembro que eu voltei a pastorear 15 dias depois, e eu estava indo fazer uma visita no Águas Claras. E eu estava no carro sozinho, e eu sou o cara que anda cantando, orando pra rua. Até se vocês me virem na rua, me gritem, porque normalmente eu estou cantando no carro. E eu estava cantando uma música que fala de cura, da Gabriela Rocha, És o Deus que me cura, do Diante do Trono, És o Deus que me cura. E eu senti, de fato, físico isso. O inimigo sentou do meu lado no carro. Eu ouvi o barulho do cinto, ele colocou o cinto. E ele conversou comigo. Ele falou assim, se Deus cura, por que não curou o teu filho? Foi tão forte a pancada que eu não... Sabe quando você tem apneia de sono, você não reage? Eu tive essa sensação. Eu só conseguia dirigir e eu não tive forças para repreender todos os jargões que a gente aprende, tá amarrado, muda fogo, não consegui nada. E eu me lembro que na minha cabeça veio, Deus me deu,
Deus tomou, bendito o nome do Senhor. E eu comecei a repetir na minha mente. Chegou uma hora que eu materializei e eu consegui pronunciar: Deus me deu, Deus tomou, e eu senti aquela presença maligna sair do meu carro. Né? Então, além da gente lutar com a comparação, com o senso de ser injustiçado, né? Porque, né, eu me lembro de crianças que nasceram na mesma época dele, que às vezes ainda vejo hoje, uns já estão tocando na igreja, uns já estão servindo na igreja, e eu falo, puxa, era para estar assim, né? E ao mesmo tempo que eu celebro a vitória dos meus irmãos, né? Porque a gente não deseja isso para ninguém, mas a gente tem a gente é tentado a se comparar. Né? Sim. E ainda tem uma luta espiritual, porque o inimigo ele quer aproveitar da nossa vulnerabilidade. O Hernandes Dias Lopes fala que depois de Deus, quem mais nos conhece é o inimigo da nossa alma. Ele te estuda para te atacar. Ele sabe aonde dói em você. Ele sabe qual é a tua vulnerabilidade. Né? Então, foi muito desafiante discernir o que é dor, o que é saudade, o que é permissão de Deus. E como eu falei, em nenhum momento Deus se revelou e falou assim, olha, eu estou levando, eu vou fazer. Ele não precisa se revelar, ele é Deus. Tem uma revelação aqui, né? Aqui na palavra, né, sobre ele. E teve muitas pessoas que com esse testemunho foram consoladas. Minha esposa participou de um podcast agora recentemente, uma irmã que havia perdido uma filha, no podcast descobriu que estava grávida, recebeu cura na alma, aceitou a gravidez. Então, assim, o Senhor tem abraçado vidas. E as pessoas falam assim, nossa, Jean, você deu conta, porque eu não daria conta. Eu falo, gente, vocês não estão entendendo. Primeiro que a gente não tem muita opção. Né? Se eu me trancasse num quarto escuro e ficasse deprimido, ninguém ia me julgar. Né? Mas quando a gente tem os olhos na eternidade, nossa leve e momentânea tribulação produz... Paulo fala, leve e momentânea. Leve, é leve tribulação. Olha o que ele passava. Leve e momentânea tribulação. Coisa pouca. Meu Deus. Rapaz, eu falo demais. Se você quiser que eu corte, faz um sinal com a mão. Não, eu quero mais é que você fale. Conduz, senão vira vigília. E depois que aconteceu isso aí, você passou pelo luto, e quanto tempo faz já? Foi em 2013, fazem 12 anos. 12 anos. E hoje, quando, assim, no meu caso é assim, no seu caso, quando você fala sobre isso, hoje você fala com mais tranquilidade ou ainda te pega assim de um jeito... É assim, eu estou sendo curado todos os dias. Tem dia que é um dia, tipo um aniversário, e não me dói. E eu passo o dia tranquilo. Sim. Mas eu me lembro de um dia... mas eu me lembro de um dia, isso faz um tempo já. Ele gostava de goiaba, ele falava assim, pai, compra mamão pra mim, era goiaba. E era E goiaba. eu tava no mercado, cara, eu vi uma goiaba, eu comecei a chorar dentro do mercado. Né? Então, assim, há dias que a gente tá mais, né? Teve dias que realmente eu achei que não ia dar conta. Uhum. Mas aí, a vida da igreja, gente, que nem eu falei, eu sou igrejeiro, eu defendo a igreja. A vida da igreja é uma bênção. Ah, mas na minha igreja tem um monte de hipócrita, você é só mais um. A vida da igreja salva, a vida da igreja cura, a vida... Viver a igreja traz cura. Então, eu amo a igreja me salvou várias vezes. Quando eu falo igreja, eu não estou falando denominação, eu estou falando do corpo de Cristo. Ser ministrado por homens de Deus, ser ministrado... Porque quando a gente está quebrantado, pode subir um irmão que fala, nós vai, nós fumo, nós voltemos, mas ele prega a palavra de Deus, aquilo queima você por dentro. Uhum. Não é sobre a qualidade da oratória dele, não é sobre o tom da voz que o cara usa, é sobre a mensagem que ele carrega. Né? Quando Jesus mandou chamar o cego, né, na beira do caminho, o cego não estava preocupado quem era o mensageiro, ele tinha uma palavra, Jesus está me chamando, não estou nem aí quem é o mensageiro, já larguei minha capa, já estou indo, já visualizou a nova vida dele, não importa quem é o mensageiro. Ah, mas foi o evangelista, foi o pastor, meu irmão, quem está entregando a mensagem não importa, importa é a mensagem, Jesus me chamou.
né? Então, assim, eu me lembro de uma oração que eu fiz, e um dia eu não faço mais essa oração, tá? Eu falei, Senhor, eu não tenho um testemunho, que eu achava bonito as pessoas contarem, eu era traficante, e eu usava tal arma, eu era não sei o quê, e mostra as tatuagens, mostra os... Eu falei, eu não sou ex-nada, né? E aí o Senhor me permitiu um testemunho, rapaz. Não oro mais isso. Não quero mais essa. Tá tudo certo. Não. Passado isso, passado um ano aproximadamente, chegou uma família da nossa igreja, se não me falha a memória, do Sergipe. Um pouco menos de um ano. Meu filho faleceu em março. E o filho deles mais velho, um dos filhos mais velhos, estava meio uma hora no mundo, uma hora na igreja. E a gente começou a orar para que o Senhor restaurasse a vida dele e de fato Deus o fez. Aquele menino foi cheio de Espírito Santo. Ele foi para um retiro e Deus visitou ele assim de uma forma sobrenatural. Foi maravilhoso. E calhou que esse menino ia fazer uma cirurgia no coração. E o médico falou assim, olha, é uma cirurgia simples e 99% de chance de dar certo. Ficamos tranquilos. Deu errado. Meu Deus. Esse menino com 18 anos faleceu. E tinha feito, isso foi em abril do ano seguinte, tinha feito um ano. Eu falei, Senhor, só da nossa igreja, na época que eu era da Assembleia de Deus, tinha 14 igrejas. Por que o Senhor não mandou para outra? Fora Deus é amor, quadrangular, tabernáculo. Por que o Senhor mandou justo aqui? E eu entrei numa crise existencial. E eu fiquei muito chateado porque a ferida que estava começando a criar casquinha é como se alguém tirasse. E lá no Nordeste eles têm o costume de filmar, e na época filmar não era tão simples, ninguém tinha celular assim. E eu fui arrumar alguém para filmar, para pôr um CD para eles. Eu lembro que a mãe compôs uma música, ela queria trasladar o corpo do menino para lá, mas era um valor muito alto, muito alto. Eu sei que foi um processo muito difícil e eu revivendo toda a minha história e segurando na mão desse casal, e eu falava, Senhor, eu segura na minha que eu seguro na deles, que eu não sei o que falar. E assim, de alguma forma Deus nos usou para consolá-los. Hoje eles estão fazendo missões, ganhando um monte de alma para Jesus, estão firmes na fé e saqueando o inferno. Então, Deus nunca desceu assim para falar comigo, olha, Jean, eu fiz isso, por isso, por isso e por isso. Mas em Deus a nossa dor não é desperdiçada, em Deus a nossa dor é aproveitada. Né? Feridas fechadas, ministérios abertos. É verdade. Talvez existem. Eu vejo isso. Assim, por isso que eu acho que por isso que eu sou tão apaixonado por testemunho. É que o nosso testemunho pode trazer esperança para quem está sem esperança. Não por causa da gente, mas por causa do Deus que nos deu esperança, sabe? Então eu acho que esse testemunho vai fazer essa pessoa olhar para quem nos deu esperança em meio a essa dor que essa pessoa está passando. Por isso que eu sou apaixonado por ouvir esses testemunhos, sabe? E isso não é sobre o Doni, sobre o Jean, isso é sobre o Deus que nos ama. Amém. Apesar de nem sempre as nossas orações serem respondidas com um lindo sorriso e um sim, ele continua nos amando. É uma coisa que a gente fala muito lá na nossa igreja, é que Deus não tem medo de fazer o que ele precisa, o que ele quer fazer. Ele é soberano. Ele não olha pra gente e pensa, se eu fizer isso, ele vai ficar assim, ele vai ficar assado. Quando ele tem que fazer uma coisa, ele faz. E a gente aceita, porque ele é soberano e ponto. E ele nos dá a graça para aceitar isso e para passar pelo processo. Ele não tem medo de fazer, e é o que você falou, ele não explica. Ele não tem problema de autoestima. A gente faz as coisas que explicar para todo mundo, então eu fiz isso porque não fica chateado. Deus é Deus, ele está acima. Ele faz. Ó, Jean, eu vou fazer isso aqui, tá? Mas você vai ficar chateado, desculpa, mas... Ele não faz isso. Você chega em um culto, tá com uma febrinha, no outro dia o senhor pega para ele e é isso. Foi promovido
se você olhar por esse ângulo, você fala assim, eu falo que Deus me deu duas flechas, né? Uma flecha eu mirei muito alto, o Senhor puxou, e a outra flecha, graças a Deus, está pregando, está servindo ao Senhor na música. Deus me deu um presente chamado Elias, né? Glória a Deus. E estamos aí, vivos, Glória a Deus. E tem a não ver só com ele. sobrevivendo, mas vivendo. Exato. Quando você disse que tem a ver com ele, não tem a ver com a gente, eu lembrei um dia que eu estava nessa mesma live com uma outra pessoa e eu contei o testemunho de como aconteceu do Senhor me presentear com o nosso filho, que não vai dar para falar agora, porque senão a live vai até meia-noite. Mas um dia, depois que o Senhor me abençoou com ele, que é uma longa história e maravilhosa, por sinal, mão de Deus realmente, né, nessa Glória a situação. Deus. Aí um dia eu tava em casa, lavando o quintal, e eu tava lá nos fundos, não era nessa casa que eu tô agora, era numa outra. Eu tava nos fundos e ele tava dentro de casa e tava tocando um louvor na Alexa. Tava tocando lá um louvor alto. E ele tava lá no quarto brincando. E era aquele louvor que fala assim: dia e noite, sem cessar, nossa Uhum. voz Relance. subirá. Aí, quando chegou na parte do digno ao cordeiro, eu tava lá lavando o quintal, ele esgoelava lá do quarto lá. Digno é o cordeiro, com, sei lá, 5 anos, 4 anos. Digno é, ele esgoelava. E lá do quintal eu comecei a chorar, porque o Senhor me visitou e eu entendi algo. Eu não fui assim simplesmente abençoado com ele. Não significa, não tem a ver comigo. Ah, o Adonias não teve a oportunidade de ter um filho, então o Senhor me abençoou. Não, não sou eu. Isso tem a ver com ele. Essa situação é para a gente olhar para ele e ver o quanto ele é bom, o quanto ele é soberano, sabe? É que a gente olhe e veja que ele é Deus. Não é para olhar para mim e falar, nossa, que legal, ó, o que aconteceu com o dono. Não, não. Olha para ele e fala, Olha como você nossa, é bonzinho, olha como você é legal. é, olha, o dono é legal, ele aconteceu isso, Deus recompensou. Olha o dono. Não, não olha para mim, não. Olha para o Deus que fez isso aqui. E isso reflete também na vida dele. Porque ele vai crescer e vai talvez passar por muita dificuldade por causa do passado dos seus pais biológicos. Ele vai ter traumas, dificuldades. Só que lá na frente ele vai olhar para um Deus que cuidou dele. Que também nos adotou, que Exato, também estávamos órfãos, estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, exato, e nos amou. exato. Então nunca tem a ver com a gente. Não tem a ver com eu ser abençoado, não tem a ver com eu ser beneficiado. Não, 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 não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ele. Glória a Unicamente Deus. com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, gostei muito. Bom estar aqui, bom tá aqui compartilhando, na verdade, tudo de uma forma muito resumida, né? Sim, Há muitos detalhes, muitos pormenores, assim, e alguns a gente nem lembra na hora, por conta da emoção, a gente é tomado pela emoção, mas são tantas situações que a gente fala assim, realmente foi Deus. Não tem como não dizer isso. Né? Se a gente está de pé é por causa da mão de Deus. tem um lance do luto também que eu me lembro que eu passei quando minha esposa perdeu o bebê no ventre. É que o luto ele não era um negócio assim constante, que eu tava assim o tempo todo sentindo. Chegou assim, nos primeiros dias era intenso, Sim. mas depois de alguns dias era assim, eram momentos. Às vezes eu tava tranquilo, sei lá, lavando uma louça e de repente vinha aquele negócio, ficava tudo preto e branco de novo, sabe? E a lágrima já começava a escorrer e já, meu, aí daqui a pouco aquele negócio ia passando e eu ia tocando a vida de novo. Então eu acredito que quem passa pelo luto, quem tá passando, quem, sei lá, pode estar sentindo isso sem entender. Falei, meu, tem hora que eu tô bem, tem hora que eu não Sim. tô. Na verdade, é que a psicologia chama de fases do luto, né? Primeiro você nega, você fica no automático. Eu me lembro que eu fui resolver o negócio de documento da funerária, por exemplo, e a funerária no centro da cidade, e eu vendo as pessoas rindo.
comprando com sacola, tomando sorvete, e eu no carro assim, eu falo, gente, o mundo, meu mundo acabou, vocês estão comprando, tomando sorvete, né? Como assim? Só que a minha alma estava gritando, mas a minha boca não, as pessoas não sabiam do que eu estava passando. Sim. E depois, segundo a psicologia, vem a adaptação, né? Que você vai voltando para a rotina, que você volta a trabalhar, que você volta a produzir de alguma maneira. E depois vem a aceitação, que você fala assim, não é fácil, mas eu estou dando conta. Por que, que eu falo que eu não venci, que eu estou vencendo? Porque é um dia de cada vez. E eu acho lindo também essa maneira de Deus trabalhar, porque se Ele nos der um maná para fazer estoque, a gente vai virar as costas para Ele. Então, o maná todo dia é uma porção necessária para hoje. Para hoje, o Senhor é meu pastor e nada me faltou. Para hoje, a porção que eu preciso para hoje. Deus me dar de conta gotas as minhas bênçãos, os meus milagres. Para mim é muito importante, porque talvez se Ele me desse uma cura completa, ou talvez me abençoasse de uma forma sobrenatural, talvez eu não estaria servindo Ele. E não falo isso por ter um coração que projeta em Deus aquilo que Ele pode me dar. Mas eu falo isso por causa da minha natureza pecaminosa, nós somos pecadores. É, Né? E a gente precisa reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor e reconhecer de fato que se a gente está de pé é por causa dele, se a gente está respirando é por causa dele. Nós tivemos uma experiência, meu filho faleceu de meningite meningocócica, não sei se eu falei. E nós oramos para uma irmã que teve meningite, ela foi curada. meu Deus. Pelo contrário, além dela ser curada, o remédio que ela tomava antidepressivo, ela não precisou tomar mais depois da meningite. Então, olha para você ver, né? Se você não estiver com os seus olhos voltados para Deus, você diz, mas por que não curou? Por que não foi assim? Exato. E eu tenho aprendido que Deus é Deus e a mim cabe aceitar a vontade dele e entender que é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando a vontade dele não coincide com a minha. Porque se ele perguntasse para mim qual era a minha vontade, eu nunca ia ter passado por isso. Exato. Então a oração do seja feita a tua vontade, a gente tem que ter essa consciência que quando a gente diz seja feita a tua vontade, é realmente isso que ele vai fazer. É. E é o melhor, e é o melhor. É o melhor. É como eu falei para você, quando a gente olha para a eternidade, as coisas. A glória desse mundo. O mundo não é ruim. O mundo não é ruim. Eu sei que tem dia que a gente está para baixo, que a gente está sem dinheiro na carteira, né? Tem dia que a gente está meio depressão e tá. Mas o mundo não é ruim. Mas o céu é melhor. Infinitamente. O céu tem Jesus. O céu tem. Bastou. Quer saber por que o céu é bom? Jesus está lá. Exatamente. Então, assim, nós o veremos face a face. É isso. Na verdade, a igreja precisa cantar sobre isso, pregar sobre isso, falar sobre a nossa casa eterna. Nós estamos formando crentes para construir palácios aqui. Eu estou bem pouco preocupado com as coisas daqui. Não podemos ser displicentes, né? Tem que pagar imposto, Sim, tem que tomar banho, tem que escovar o dente, tem que cuidar da saúde, tem que viver. Mas a maior preocupação é a eternidade. com certeza. Eu já estou Olha, na segunda metade, né, filho? Então, se eu erguer muita mão, Deus já. Opa, vem! Então, às vezes eu me pego pensando, sabe? Tipo, eu vejo a vida assim, eu vejo às vezes as criançadas brincando na rua e eu penso, caramba, eu já olha aqui tô o cabelo do tudo na branco, parte ó. já. Parece que foi esses dias e eu já tô já caminhando para um Então. momento de encontro. Já estamos no segundo tempo. É, já no segundo tempo. Muito bom. Louvado seja Deus. Cara, muito obrigado. E eu para mim, tem uma coisa que eu sempre faço com todos os convidados, antes de finalizar. Se você para pegar de sopetão, se você pudesse falar pra você antes de tudo isso alguma coisa, o que você diria pra você mesmo? Vamos supor que existe uma máquina do tempo e você entrou nessa máquina, voltou lá antes disso tudo acontecer, e encontrou você.
o que que você diria para você mesmo? Não tire os olhos de Jesus. Olha, é Glória a assim, na verdade, se eu tivesse oportunidade, muita coisa na minha vida eu faria diferente. Eu errei muito, talvez não dei valores a pequenos momentos que são tão importantes, que às vezes eu poderia ter dado, né? Mas assim, os olhos em Jesus me fez permanecer, viu? Como eu falei para você, tenho uma esposa abençoada, tenho um filho abençoado. Deus tem colocado a gente numa igreja que tem sido uma família para a gente. Mas se os olhos não estiverem em Jesus, nada disso. Com Jesus a vida voltou a ter cor, porque o luto me quis fazer enxergar tudo preto e branco. Uhum. E por um momento até Deus permitiu que eu enxergasse assim, mas chegou uma hora que ele falou: não, a vida tem cor, você está vivo e você tem o direito de viver. Porque eu lidei muito com a culpa também, entre os sentimentos que eu lutei. Você sai comer um lanche, você sai. Aí você fala assim: meu, como que eu tô rindo aqui comendo uma pizza com meus irmãos? Se eu posso. Se eu... Não, eu tinha que estar em casa chorando, eu tinha que estar em casa. Sabe, é uma baita de uma batalha na nossa mente. Cobra em estar mal. Por que, que eu tô bem hoje? Eu não podia estar bem, eu tinha que estar, né? Tinha que estar deprê. Que Então, loucura, mano. assim, aí olhar para Jesus me fez focar nele mesmo, porque se focar em mim, eu paro hoje mesmo. É, Para agora. Chuta é o verdade. balde. É verdade. O que marcou para mim nessa conversa foi o que você sentiu de Deus de falar. E eu quero repetir aqui para todo mundo que tá aí, não deixe o luto arrancar de você mais do que já foi tirado. Nada além do que Deus permitiu, nada além. Nada é, deixa eu reformular então. Não deixe que o luto tire de você nada além do que Deus permitiu ser tirado. Nada. Glória a Porque Deus. se a gente não tomar cuidado, o casamento vai para o espaço, nessa hora o trabalho vai para o espaço, o ministério. Porque o inimigo ele é sujo mesmo, ele quer aproveitar da nossa vulnerabilidade. Sim, Mas com maior certeza. é o Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cara, muito obrigado. Eu gostei demais Bom estar aqui com você. desse Vamos marcar momento aí. live 2, hein? Bora, parte 2. Já joga um outro tema aí. Ou a gente continua nesse também, que ainda nós poderíamos falar muito mais coisas sobre isso, né? Tem. E assim, né, falando ainda sobre o luto agora em outubro, no dia da eleição eu perdi minha mãe, né? Então também foi um outro momento difícil, é diferente. Diferente, né? Então, é uma outra dor, né? Mas também vi a mão de Deus nos guardando, protegendo, Com certeza. fortalecendo. E assim a gente vai. É um passo de cada vez. É o que a Bíblia fala, na verdade, basta cada dia o seu mal. É para a gente não ficar ansioso em relação a como vai ser amanhã. Eu não tenho um mínimo de controle sobre o que vai acontecer daqui 5 minutos. Sim, com certeza. Então não adianta eu ficar pilhado com como que vai ser, o que que eu vou comer, o que que eu vou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, Ele vai me vestir. Ele vai cuidar, né? Ele É vai verdade. cuidar. Glória a Deus. Muito obrigado. Amém. Foi um prazer mesmo. Eu gostaria que a gente finalizasse com uma oração, mas nesse momento eu sinto no coração de que você faça essa Amém. oração. Amém. Vamos orar. Você que está Agradeça. assistindo, você que está assistindo, né? Essa live, talvez hoje você não esteja mais servindo ao Senhor como um dia você serviu, ou você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Você pode fazer isso agora, dobrando teu joelho aí no teu quarto, na tua cozinha. Você pode Amém. entregar a tua vida para Jesus. E depois você pode chamar a gente no direct, que a gente vai te ajudar a caminhar, né? Amém. Porque nós somos a igreja de Jesus e o Senhor tem uma igreja só. Tem várias denominações aqui em Bragança que são uma bênção, mas a igreja é uma só e nós somos um. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazê-lo, dobre o teu joelho aí na tua casa e nos procure depois. Eu estou com um evangelista aqui, meu irmão, tem que entregar, tem que aproveitar, lançar a rede, né? Entregue a sua vida para Jesus. É a Glória a melhor Deus. decisão que você pode fazer. Vamos orar? Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, Senhor, por essa ferramenta que o Senhor preparou por esse tempo, Pai. E que tudo que nós passamos e enfrentamos
possa ser para consolar alguém, Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, com as consolações que fomos consolados, possamos consolar outras pessoas. Pai, talvez quem esteja assistindo essa live, talvez agora ao vivo ou assistirá posteriormente, perdeu um noivo, perdeu um cunhado, perdeu a avó, perdeu o pai, perdeu pessoas que lhe são preciosas, Senhor. Assim como nós passamos pelo processo do luto também. Mas nós vimos a tua mão, Senhor. Eu quero pedir que a tua mão se revele a essas pessoas também. Que o Senhor possa dar a todos eles, Senhor, uma esperança, Pai, da eternidade. Que os nossos olhos possam estar voltados para a eternidade. Pai, eu quero te louvar pela vida do meu irmão que está aqui, o evangelista Doni, pedindo, Senhor, cubra a casa dele, cobre o seu filho, sua esposa com o sangue de Jesus. Amém. E que toda a semente que ele tem plantado, Senhor, através das redes sociais, do seu dia a dia, na sua igreja local, Pai, que ele possa colher 100 por 1 em nome de Jesus. Guarda todos os irmãos que estão assistindo essa live, os que assistirão posteriormente. Abençoa a tua igreja em Bragança Paulista, no estado de São Paulo, no Brasil. Abençoa a tua igreja universal, Senhor. Que nós possamos estar com os nossos olhos voltados para ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bom estar aqui com você. Deus abençoe, viu? Eu agradeço mais uma vez ter aceitado. Foi maravilhoso esse momento. Tenho certeza que quem esteve por aqui e quem ainda vai ver algo relacionado a esse bate-papo nas redes sociais aí, tenho certeza que vai ser impactado e que Deus vai visitar para a glória dele. Amém. Que ele seja visto. Amém. Sempre ele. Amém. Então, peço aos irmãos aí, quem não me segue, por favor, me siga aí, dá essa moral e curte o nosso conteúdo lá, que é para a glória de Deus. E compartilha com alguém. Compartilha com alguém. Tudo que eu postar aí em relação a isso, compartilha com alguém para que essa pessoa seja abençoada também. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Amém. Prazer ter você com a gente aqui. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Uma alegria mesmo. Amém. Deus abençoe.